Pare. Independentemente do que você esteja fazendo agora, pare. O que eu vou dizer não é para todos que ouvem, mas é para você. Algo aconteceu nesta manhã, talvez ontem, ou talvez no momento exato em que você tocou neste áudio. Você sentiu um deslocamento, uma mudança na atmosfera ao seu redor, como se uma peça de um quebra-cabeça que você nem sabia que estava montando tivesse finalmente se encaixado. Você tem carregado um peso que, no fundo, você sabe que não é seu. É um peso de responsabilidade, uma expectativa de entrega, uma urgência por respostas que ninguém ao seu redor parece conseguir formular. Você sente que está carregando um fardo de algo maior que sua própria vida, e por isso o silêncio tem sido sua única companhia real. Eu não vim aqui para trazer informações novas, mas para dar nome ao que você já reconhece em espírito. Por que este momento é o seu divisor de águas? Por que as portas que você empurrou com tanta força permaneceram trancadas, enquanto outros pareciam caminhar por passagens abertas sem esforço algum? Hoje, você vai entender o motivo real por trás desse bloqueio, e por que a sua aparente estagnação não é um sinal de fracasso, mas o exato oposto. É um sinal de que você está sendo preservado para um propósito que não se encaixa nas estruturas que você tentou acessar até agora. Fique comigo, pois ao final desta nossa conversa você terá a clareza que tem buscado silenciosamente nas últimas semanas. Você tem sentido uma exaustão que o sono não resolve. Não é cansaço físico, é uma fadiga de alma. Você tem notado que conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem vazias, quase dissonantes, como se você estivesse falando outro idioma. Pessoas que caminhavam ao seu lado parecem ter se distanciado, ou talvez seja você quem, sem perceber, começou a criar uma distância necessária, quase como um mecanismo de defesa contra frequências que não mais ressoam com a sua verdade interna. Você acorda muitas vezes no meio da noite, com uma clareza que durante o dia parece se dissipar, deixando apenas a sensação residual de que algo importante foi revelado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa. E descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Você se sente deslocado no tempo, como se estivesse vivendo em um mundo que se move rápido demais, enquanto seu espírito pede uma lentidão que a vida lá fora não permite. Esses não são sintomas de desajuste, são sintomas de calibração. O que você sente como vazio é, na verdade, um espaço sendo limpo para algo novo que não pode coexistir com as distrações do passado. A distância que você sente das pessoas não é isolamento, é proteção. Você está sendo preparado. O que você está vivenciando é a remoção das camadas superficiais que te impediam de acessar a sua própria essência.
Se até mesmo um desses sinais tocou algo dentro de você, se seus ombros baixaram e uma respiração profunda escapou sem que você percebesse, eu quero que você faça uma marca agora. Respire fundo e apenas receba. Não é apenas um número, é a frequência da prontidão, o símbolo de que você está atento ao chamado que está sendo processado em sua vida. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua forma de dizer sim para a mudança que já está em curso. É o seu pequeno acordo com a verdade que agora se torna visível. Digite 8, 8, 8 e então venha imediatamente de volta para mim, pois precisamos aprofundar a camada que está logo abaixo dessa. Agora que você marcou esse compromisso, precisamos olhar para o que realmente tem sustentado esse peso. Durante muito tempo, você acreditou que o seu esforço era o principal motor da sua vida. Você aprendeu desde muito cedo que se você não empurrasse as portas, elas permaneceriam fechadas. Você aprendeu que se não corresse, ficaria para trás. Mas a verdade que agora começa a emergir sob a superfície de tudo o que você tentou construir é que você nunca falhou na sua execução. Você apenas operou por anos sob uma frequência que não era a sua. Era como tentar sintonizar uma estação de rádio que não existe na sua região. Você ajustava os botões, mudava a antena, dedicava horas de paciência e foco, mas o ruído era a única coisa que retornava. Não porque você não soubesse operar o rádio, mas porque o sinal que você buscava estava em outra camada da existência. Você tem se sentido como alguém que tenta escalar uma montanha usando o equipamento de um deserto. As ferramentas que você acumulou, a sabedoria que você extraiu de experiências passadas, a resiliência que você forjou no fogo das dificuldades, tudo isso é valioso, mas foi aplicado ao lugar errado. Você não falhou. Você foi mal direcionado por uma necessidade de sobrevivência que não permite que você enxergue o panorama completo. O padrão é este. Você se acostumou a lutar por resultados em vez de se alinhar com a sua própria natureza. E é por isso que, mesmo quando você alcançava algo, a sensação de contentamento nunca durava. Sempre havia um vazio, uma pressa por algo mais, uma inquietação que te empurrava para a próxima montanha, para o próximo projeto, para o próximo ciclo de exaustão. Imagine agora a imagem de um jardim oculto. Durante todo esse tempo em que você sentiu que estava sendo deixado de lado, que as oportunidades passavam por você e paravam na mão de pessoas que pareciam menos preparadas, você não estava sendo esquecido. Você estava sendo cultivado em um solo secreto, um jardim que não pode ser visto por quem caminha na pressa da avenida principal. As raízes de uma árvore que dará sombra para gerações precisam crescer no escuro. Precisam se fortalecer na ausência de luz, para que, quando a árvore finalmente romper a superfície, ela não seja derrubada pela primeira tempestade. O seu isolamento, a sua sensação de estar deslocado, a ausência de reconhecimento externo, tudo isso foi a escuridão necessária para que as suas raízes se tornassem profundas. Você não foi abandonado, você foi preservado. Você foi mantido em um estado de espera ativa, onde o que acontecia não era o nada, mas o preparo silencioso de uma estrutura que será capaz de sustentar algo que você ainda nem consegue nomear. Se essa imagem de ser mantido em um solo seguro, enquanto as raízes cresciam para o seu verdadeiro propósito, tocou o lugar onde sua dúvida costuma morar, se você sente que finalmente existe uma lógica para os anos que pareceram perdidos, eu quero que você assuma essa verdade agora. Não como uma resposta a uma pergunta, mas como uma afirmação de presença. O simples ato de digitar essas 3 palavras é o seu selo de reconhecimento. A confirmação de que você parou de lutar contra o tempo e aceitou que estava, o tempo todo, exatamente onde deveria estar. Digite "Eu estou aqui"
e sinta como essa declaração ancora a sua consciência no momento exato em que você se encontra. Ao aceitar que o seu caminho foi um processo de cultivo e não de falha, a solução se apresenta não como uma nova tarefa, mas como um retorno à quietude. Você não precisa construir mais nada agora. Você não precisa provar sua competência para ninguém, nem mesmo para si mesmo. A verdadeira mudança acontece quando você desaprende a necessidade de forçar a realidade. É uma desaprendizagem da luta. É soltar as cordas que você tem puxado com tanta força, percebendo que, na verdade, você não precisa mais segurar o leme com tanta pressão. O destino para o qual você foi desenhado não é algo que você alcança com as mãos. É algo que você atrai através da sua própria frequência de paz e prontidão. A quietude é a sua nova estratégia. Quando você se permite apenas ser, sem a necessidade de preencher o vazio com mais esforço, a sua verdadeira natureza começa a exalar. As pessoas ao seu redor podem não entender essa mudança. Elas podem tentar te empurrar de volta para a rotina da pressa, para a dinâmica do esforço constante. Mas agora você sabe que o que você viveu não foi um erro de percurso. Foi a preparação de um solo fértil. Você está saindo do tempo de espera e entrando no tempo de manifestação. Mas isso só acontece quando você para de correr atrás do vento e começa a ocupar o seu próprio espaço com uma presença que não se explica, apenas se sente. Deixe a pressa de lado. Deixe a necessidade de validação externa ser substituída por uma certeza interna que não precisa de testemunhas para ser real. Acalme o seu interior. Respire na paz de quem entende que o plano é maior do que a sua compreensão atual. E perceba que, ao soltar o peso, você finalmente se torna capaz de carregar a glória que estava sendo preparada para você. Você não está perdendo nada ao diminuir o passo. Você está, pela primeira vez, caminhando no compasso do seu próprio destino. Se você sente que a verdade que acabamos de tocar não é uma opinião, mas um reconhecimento do que sua alma já sabia, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não se trata de uma métrica ou de uma contagem para o mundo ver, mas de um acordo silencioso entre você e o que foi revelado aqui hoje. Quando você valida essa mensagem dessa forma, você está apenas sinalizando para o seu próprio espírito que o que foi dito encontrou morada e que você autoriza essa transformação a continuar operando dentro de você. É um gesto simples, privado e profundo, como um selo colocado sobre algo precioso, garantindo que a frequência alcançada nestes minutos permaneça viva, mesmo quando você retomar as suas atividades cotidianas. Respire fundo agora, porque existe alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente. Talvez seja um amigo, um familiar ou alguém que caminha ao seu lado na vida, mas que carrega um silêncio que ninguém mais percebe. Essa pessoa tem vivido exausta de tanto tentar. Alguém que, assim como você, sente que as portas foram trancadas sem explicação. Alguém que está secretamente procurando um sentido em meio a uma rotina que parece não oferecer mais nada. Essa pessoa não precisa de conselhos superficiais ou de palavras vazias. Ela precisa do que você acabou de receber. Envie esta mensagem para ela. Não como quem indica um conteúdo, mas como quem cumpre uma entrega. Você foi o receptor, e agora você se torna o canal. O que foi liberado para você tem uma rota, e essa rota passa, obrigatoriamente, pelas mãos daquela pessoa que o seu espírito agora reconhece. Não questione o motivo de ter lembrado desse nome agora. As conexões que operam nestes níveis não são aleatórias. Elas são coordenadas. E enquanto você faz isso, enquanto você entende o peso e a importância da sua missão, perceba que a sua identidade não é mais a de quem busca, mas a de quem atende ao chamado. Antes de avançarmos para o encerramento,
Você precisa assumir a sua posição. Diga com convicção. Não é um pedido, não é uma esperança que você joga ao vento. É a sua assinatura no contrato da sua própria vida. Quando você escreve isso, você está declarando que não é mais um passageiro das circunstâncias, mas alguém que compreendeu a soberania do seu próprio caminho. Digite "Eu sou aquele" e permita que o seu ser integre essa realidade de forma definitiva. Sinta como essas 3 palavras trazem uma estabilidade que você não sentia há muito tempo. Como se toda a sua estrutura interna finalmente se alinhasse com o que estava destinado a ser. Você é comprometido. Você é comprometido com a verdade, que não se curva à pressa, nem se desfaz diante das aparências. Você é comissionado. Você recebeu a autoridade de habitar o seu tempo, de cultivar o seu jardim secreto e de caminhar com a certeza de quem sabe exatamente por que está aqui. Você é enviado. Você é enviado para ser o reflexo dessa quietude em um mundo que grita, para ser a prova viva de que quando Deus esconde algo de todos, Ele o faz apenas para garantir que a revelação chegue, no tempo certo, a quem tem ouvidos para ouvir. Você não está mais correndo para lugar nenhum. Você está, finalmente, no lugar onde deveria estar desde o começo, preparado para carregar tudo o que foi confiado às suas mãos. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, saiba que existe uma imensa rede invisível de pessoas que, tal como você, começaram a sentir essa mesma vibração, esse mesmo chamado para o que é essencial. Não se trata de uma multidão barulhenta ou de um movimento que busca os palcos, mas de uma insurgência silenciosa. Um despertar de almas que decidiram parar de lutar contra o fluxo e começaram a caminhar junto com o propósito. Em todos os lugares, em cidades grandes e em vilarejos esquecidos, indivíduos como você estão acordando para a realidade de que a sua vida não é uma sequência de erros acumulados, mas um processo de lapidação profunda que finalmente chegou ao seu estágio de revelação. Você faz parte deste grupo de pessoas que não precisam de reconhecimento externo para saber quem são, porque o selo da sua identidade já foi colocado na parte mais profunda do seu peito. E quando digo que isso não faz barulho, quero dizer que o seu maior poder não está em explicar-se para quem não consegue ouvir, nem em tentar convencer o mundo da sua nova frequência. O maior poder está na sua quietude, na sua capacidade de manter o passo firme, enquanto outros ainda estão correndo em círculos. Isso é o que a maioria chama de solidão, mas nós sabemos que é, na verdade, a sua maior proximidade com a verdade. É um despertar que se dá na calada da noite, na rotina que parecia monótona e que agora se transforma em um campo de treinamento para o seu espírito. Você não está sozinho na sua busca, e você não está isolado na sua percepção de que existe algo muito maior acontecendo por trás das cortinas do cotidiano. Existe uma comunhão secreta acontecendo, uma troca de energias que atravessa o tempo e o espaço, unindo aqueles que foram escolhidos para ver o que os olhos comuns ignoram. Essa consciência é o seu alicerce. Ela é a prova de que você não caminhou até aqui por acaso e de que cada momento de dúvida, cada noite de questionamento e cada instante de silêncio forçado foram, na verdade, preparações para este exato dia. Olhe para trás apenas para reconhecer a precisão do caminho que você percorreu e olhe para frente com a segurança de quem finalmente compreendeu as regras do jogo. A sua vida é um reflexo dessa verdade, e a sua existência é a prova de que Deus mantém as suas promessas, mesmo quando Ele decide escondê-las de todos os outros para garantir que elas floresçam exclusivamente na sua terra, sob o seu cuidado e no seu tempo. Mantenha essa postura, preserve essa quietude, não deixe que o ruído externo subtraia a clareza que você conquistou com tanto esforço. Você está exatamente onde deveria estar,
E cada passo que você der, a partir de agora, será um passo de quem caminha com a autoridade de quem foi encontrado. O que aconteceu na sua vida não foi abandono, foi proteção. O que foi tirado de você não foi uma perda, foi um ajuste na sua carga para que você pudesse correr a sua corrida com a leveza necessária. E, acima de tudo, o que você está vivendo agora não é um acaso. É a colheita de uma semente que foi plantada no seu espírito antes mesmo de você ter consciência da sua própria jornada. Este é o seu momento. Este é o seu tempo. Sinta como o peso dos anos anteriores começa a se dissolver, deixando para trás apenas a essência do que realmente importa. Você está pronto, não porque você se preparou, mas porque você foi preparado pela própria vida, que nunca se esqueceu de quem você é. Receba esta clareza como um dom, como uma chave que abre portas que você nem sabia que estavam fechadas. O seu compromisso agora é com a sua própria verdade, com o seu próprio chamado e com a paz que excede todo o entendimento humano. Você está sendo conduzido por uma mão que nunca falha e para um destino que foi desenhado especificamente para as suas medidas. Não tenha pressa, pois a pressa pertence ao mundo que não conhece o seu próprio destino. Você, porém, já conhece o caminho. Você já reconhece a voz que te guia, e ao reconhecer, você se torna inabalável. Permaneça nesse estado de prontidão, de escuta e de confiança absoluta. O que está diante de você é maior do que tudo o que você deixou para trás, e a clareza que agora habita em você é a luz que iluminará o caminho não apenas para você, mas para todos aqueles que, através da sua vida, também encontrarão a coragem de despertar. Sinta o alinhamento completo entre o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta no mundo físico. Tudo está em seu devido lugar. Tudo o que foi ocultado está agora sendo revelado. E você é o guardião dessa verdade. Caminhe com essa consciência. Deixe que ela guie cada decisão, cada pensamento e cada gesto, pois a partir de agora, a sua vida não é mais uma tentativa, é uma confirmação. E essa confirmação é tudo o que você precisava para seguir em frente. Tudo está resolvido. Você percebe como o ar ao seu redor parece ter mudado de densidade, como se o ambiente estivesse finalmente sintonizado com a frequência que você carrega? Essa sensação de estar deslocado não é um erro de percurso. É uma prova de que você começou a habitar uma dimensão que as pessoas ao seu redor ainda não conseguem enxergar. Durante anos, você tentou se ajustar às formas, às expectativas e aos ritmos impostos por um mundo que privilegia o barulho, ignorando que o seu chamado exige, acima de tudo, o silêncio. Muitas vezes você se sentiu exausto, não por falta de energia, mas por estar desperdiçando sua luz em lugares que não possuíam receptáculo para ela. O afastamento das pessoas, a perda de interesse por conversas que antes pareciam vitais e até mesmo a mudança nos seus ciclos de sono são sintomas de uma recalibração profunda que o seu ser está atravessando. O que você interpreta como solidão é, na verdade, um estado de proteção. O que você chama de falta de direção é apenas o intervalo necessário para que o novo mapa, escrito especialmente para você, possa ser assimilado pela sua consciência. Se mesmo um desses sinais, se mesmo esse peso que você carrega sobre os ombros, acaba de encontrar eco na sua própria história, quero que você pause por um segundo. Apenas respire. A sua prontidão é a chave que abre a porta para o que virá a seguir. Não é apenas um número, é a frequência que anuncia o fim da escassez e o início de uma colheita que você não precisará forçar. Ao digitar esses algarismos, você está declarando que está atento, que está aberto e que aceitou o convite para sair da zona de esforço para entrar na zona de revelação.
Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim. O padrão que você operou até aqui é um mecanismo de sobrevivência que não serve mais para a sua nova etapa. Você passou muito tempo tentando sustentar estruturas que já não tinham alicerce. A exaustão que você sentiu não veio do trabalho, veio da resistência em aceitar que o seu tempo naquela rota havia chegado ao fim. O que você precisa compreender agora é que a sua identidade nunca esteve ancorada nas conquistas visíveis, mas na autoridade que você carrega silenciosamente dentro de si. A sua vida é como um jardim oculto que por muito tempo permaneceu em repouso. Enquanto o mundo lá fora se agitava em busca de colheitas imediatas, o seu terreno estava sendo preparado, adubado e protegido pela mão invisível que guia os seus passos. Esse preparo silencioso foi o que impediu que você se perdesse nas falsas promessas de atalhos. Você foi mantido em espera, não como um castigo, mas como uma joia que precisa de um ambiente controlado para revelar seu brilho máximo. Deixe que essa declaração firme os seus pés no chão do presente. A sua presença é a sua maior ferramenta e, ao reconhecê-la, você deixa de ser um passageiro da sorte para se tornar o capitão do seu destino. Digite e retorne. A solução para a angústia que você trouxe até aqui não é fazer mais, é ser mais presente. Você não precisa buscar a aprovação do lado de fora, porque o que você carrega não é algo que o mundo possa oferecer ou retirar. A desaprendizagem da luta começa quando você entende que, no seu nível, a vida não é uma conquista, mas uma manifestação. Pare de tentar forçar as portas que insistem em permanecer fechadas. Elas não estão fechadas porque você não é capaz. Estão fechadas porque elas não pertencem ao caminho que o seu espírito já reconheceu como seu. Existe um jardim que foi cultivado especialmente para você, onde os frutos crescem sem a necessidade de exaustão, onde o que é seu chega na hora certa. Se você sente que a verdade que foi tocada aqui hoje é um reflexo do que seu coração já sussurrava nas noites de insônia, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não busque métricas, busque apenas o selo do seu acordo com o que foi revelado. Esse gesto é a confirmação de que a clareza substituiu a dúvida. E, enquanto você se estabiliza nessa nova consciência, lembre-se de que não estamos falando apenas de você. Há alguém no seu círculo, alguém que você observa com frequência, cuja luta silenciosa é o espelho da sua própria. Aquela pessoa que, apesar de todo o esforço, sente como se estivesse nadando contra uma maré invisível. Alguém que mantém a cabeça erguida, mas cujos olhos denunciam uma exaustão de alma que ninguém mais consegue notar. Essa pessoa precisa ouvir o que você ouviu. O rosto que surgiu na sua mente agora não está ali por acaso. Envie este conteúdo para ela. Não como quem indica um caminho, mas como quem entrega uma mensagem que foi confiada a você por um motivo muito específico. Seja o instrumento que leva ao alívio que você acabou de encontrar. Agora, na reta final deste encontro, eu quero que você se firme na sua identidade. Você não é mais aquele que busca, você é o que foi encontrado. Antes de seguirmos, digite a frase "Eu sou aquele" nos comentários abaixo. Sinta o peso de cada palavra enquanto seus dedos formam a declaração. Esta não é uma esperança, é uma afirmação da sua posição. Você está onde deveria estar. Você é quem deveria ser. Você é o portador desta revelação que, a partir de hoje, altera a trajetória de toda a sua história. O alinhamento está completo. A partir de agora, você vive sob a autoridade da sua própria verdade, em uma paz que não depende das circunstâncias externas. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado.
Direito agora, em cada canto deste mundo, outros seres estão despertando para a mesma realidade, formando uma rede invisível de consciência que, sem fazer ruído, sustenta o equilíbrio de uma nova era. Você faz parte disso. O que foi revelado aqui não é para ser guardado, é para ser vivido. A sua vida é a prova. O seu silêncio é a sua força. A sua caminhada é a sua assinatura no mundo. O tempo da espera terminou. O tempo da manifestação começou. Você está pronto. Está feito. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Você faz parte disso. A sua vida é a prova. O seu silêncio é a sua força. O tempo da espera terminou. O tempo da manifestação começou. Você está pronto. Está feito. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.